Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E o vídeo de hoje é o que eu diria que é um dos mais importantes vídeos de sociologia que vocês têm que assistir. Hoje a gente vai dar início ao nosso curso extensivo da área de sociologia e eu vou começar de maneira bem tradicional falando da nossa tríade do socialismo, né? A tríade de autores classicões que a gente tem que saber para várias provas de vestibular, mais conhecido como Karl Marx, Max Weber, Weber, a gente chama de Weber, é Weber, Max Weber e Emily Durkheim. Então a gente tem que saber esses três carinhas. E assim, eu vou abordar a vida toda deles nesse vídeo não. Nesse vídeo eu vou começar falando do Marx e eu vou iniciar falando da parte mais importante da obra de Marx. Não vou, de maneira alguma, falar da vida inteira dele agora. Vai ter um vídeo posterior que eu vou usar para falar disso. Até porque a vida dele inteira não é tão importante. Tem coisas isoladas que são mais importantes. Eu digo da parte de vestibular, que é mais tradicional e que provavelmente vai cair, tá bom? Então, assim, vamos começar com Marx, mas antes de começar, quero dar um recadinho para vocês. Se inscrevam aqui no meu canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Lá no meu Instagram, @estudamuitoquepassa, eu tô postando os resuminhos, aqui resuminho maravilhoso, que eu estou usando como base para dar aula para vocês. Então, assim, tá bem bacana, tá? Então, bora lá. O Marx, né, ele foi um sociólogo do século XIX. Então, ele nasceu no ano de 1818 e perdurou a sua vida até o ano de 1883. Ele morreu até bastante velho para a época, tá? E quando a gente fala de Marx, pensando no Enem, a gente tem que levar em conta sempre a questão do trabalho. O Marx, ele é bem conhecido pelos ideais socialistas, isso a gente não pode negar. O Marx, ele tinha sim alguns ideais de cunho socialistas, mas o socialismo que o Marx imaginou, na teoria, ok, na prática ele não dá certo, né? Ele não daria certo, melhor dizendo. Então, assim, o Marx, ele é sim conhecido pela sociologia, pelo socialismo, mas a gente vai falar de Marx com relação ao trabalho. O trabalho de Marx é o mais importante neste momento, claro, né, de introdução. Então, quando a gente fala de trabalho, né, a gente tem que falar de uma economia, de um contexto econômico. Vamos falar da sociedade. Giovana, sociedade e economia, como assim? Sim, gente. O Marx diz que a sociedade, ela tem uma mania feia de coisificar as coisas. Para a sociedade, tudo é coisa. Coisa como, cara, o meu trabalho, ele é uma coisa, o ser humano, ele é uma coisa. Exatamente tudo ele passa do campo existencial para coisificação. Então, tudo é transformado em coisa, né? Segundo a sociedade na visão de Marx. Tirando que, de certo modo, as pessoas elas são jogadas para escanteio, elas são deixadas de lado e tudo que envolve coisas, pessoas, vai virar mercadoria. Então, é claro, né? Deixa eu levantar aqui melhor. Quando a gente fala de Marx, Marx tem ideais socialistas e a gente está vivendo diante de uma sociedade capitalista. Então, assim, a gente tem uma certa dualidade entre a ideia que Marx tinha e a realidade, os ideais que Marx acreditava e a realidade que estava sendo implantada naquela época. É óbvio que em certo momento, Marx vai olhar para a sociedade e vai falar, cara, para a sociedade contemporânea, tudo vai ser uma mercadoria, tudo vai ter um preço, nada vai ser feito pelo bem comum, tudo vai ser feito por uma moeda de troca, né, que no caso seria o dinheiro. Ok, a gente tem que ter isso em mente. Marx, ele pensa assim dessa maneira. Beleza? Aí, a gente tem a questão do socialismo científico. Giovana, você não tá falando nada de trabalho ainda. Calma.
que acontece? Quando a gente fala de socialismo científico, a gente está falando do tipo de funcionamento, da maneira como a sociedade capitalista funciona. É isso que o socialismo científico de Marx vai estudar. A funcionalidade, né, a maneira com qual a sociedade funciona, mostrando suas leis, normas, regras e afins. Isso é fato? Então, assim, falando em Marx, a gente tem que ter essa ideia na cabeça também. Marx é socialismo científico, tá? Ele diz o seguinte: não é a sociedade que cria o ser histórico, é o modo de viver que cria a nossa consciência. Então, basicamente, ele quer dizer o quê? O modo com o qual você vive vai criar a consciência que você tem. Então, assim, eu vou dar um exemplo do modo capitalista, tá? Se você vive de um modo capitalista, consumindo tudo que você vê pela frente, que consciência você vai ter sobre a questão de que você tem muito e tem gente que não tem nada? Você entende? Para a pessoa que vive em um mundo extremamente consumista, é difícil de acreditar que existe pessoas no mesmo mundo que ela que vivem numa linha de extrema pobreza. E é essa ideia que Marx quer estudar. Cara, você está vivendo luxo, você está vivendo mordomia, enquanto tem gente que está vivendo na extrema miséria, está catando lixo, comendo lixo, e você não vê isso. Por quê? O modo com que você vive não condiz com essa realidade. Você não tem essa consciência. É basicamente isso, tá? Aí nós temos aqui, né, a questão da luta de classes, que é também um clássico que sempre aparece. Marx basicamente diz que a luta de classes, ela vai servir para fazer uma revolução. A sociedade só vai mudar, ela só vai se transformar para algo melhor quando a classe dominada se rebelar contra a classe dominante. Ou seja, quando o proletariado se rebelar contra a burguesia e falar: burguesia, calma, você explora minha mão de obra, você me paga mal e você ainda leva o crédito pelas coisas que eu produzo. Então, cara, calma. Quem produz sou eu. Quem é merecedor de crédito sou eu também, porque eu que produzo. A ideia é basicamente essa. Então, assim, a luta de classes, ela é basicamente o que vai revolucionar no pensamento de Marx a sociedade. É claro que quando a gente vê Marx um pouco mais aprofundado, a gente vai entender melhor como esse mecanismo da luta de classes funciona, porque não é tão simples assim, né? Tem toda uma didática, um mecanismo, tem tudo um jeito para ele funcionar. Isso eu vou mostrar nas próximas aulas um pouquinho mais aprofundado, tá? A gente tem também a formação de classe. Aqui entra um pouquinho a questão econômica, porque basicamente o interesse comum gera felicidade, o interesse diferente gera a chamada luta de classes. Como assim, Giovana? Pensa no seu ambiente de trabalho. Você tem o chefe, você dá pro seu chefe a tua mão de obra. Em troca dessa mão de obra, teu chefe te dá um salário. Isso é um interesse comum. Seu chefe se interessa pela sua mão de obra e você se interessa pelo salário que seu chefe está te pagando. Gera felicidade para os dois. Agora, quando o seu chefe te explora, ele explora a sua mão de obra, gera felicidade para ele. Mas você tá feliz com isso? Trabalhando 12 horas sem ganhar R$1? Não, né? Então, assim, esse tipo de relação, ele gera infelicidade, ele gera a chamada luta de classes. Deveria gerar, aliás, né? É mais conhecido como conflito de classes, não luta de classes, conflito de classes. Aí, o que a gente tem? Uma didática que diz basicamente assim: um sistema, seja ele tribal, feudal ou capitalista, vai gerar uma propriedade privada, que vai gerar algum tipo de relação social, seja uma relação de dominância ou uma relação de você ser o dominado, tá? Essa relação social vai gerar uma movimentação na economia, porque já que a sociedade coisifica tudo, qualquer relação que eu tiver com ela vai movimentar de alguma forma, bem ou mal, a economia. E isso vai gerar um conflito de classes também.
A sociedade, para Marx, tem que se rebelar contra esse tipo de coisa também, tá? Aí a gente tem aqui, né, uma sociedade industrial onde temos proletariado e burguesia. O proletariado, ele é o trabalhador e a burguesia é o vetor, o motor que move a economia. O proletariado é explorado, a burguesia é o explorador. O proletariado é a classe dominada, a burguesia é a classe dominante. O proletariado é a mão de obra e a burguesia é o dono dos meios de produção. Então, assim, basicamente, né, quando a gente fala da questão de Marx e o trabalho, Marx ele vai falar que o seu patrão, ele te explora, você é explorado, você está sendo um alienado, uma vez que você doa sua mão de obra, doa não, né? Você vende sua mão de obra e não ganha crédito por isso. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho um texto, gente, que é um texto maravilhoso, que ele caiu no Enem várias e várias vezes e é um texto que vai exemplificar muito bem essa ideia que eu tô querendo passar para vocês. E só rapidinho, só deixar claro uma coisa. A burguesia vai ser o responsável por pregar uma alienação. A burguesia vai fazer com que o proletariado sinta-se alienado. O proletariado, ele vai ser um alienado na versão de Marx pela burguesia, tá? Vamos ver se... Opa, desculpa. Vamos ver se aparece aqui. Cadê? Gente, Aqui, ó. Tá aqui. Ó, gente, esse texto eu acho que ele exemplifica muito bem. Cadê? Ó, o nome do texto é Cidadão. Ó, isso aqui é uma questão do Enem, que caiu no Enem, tá? Eu não sei que Enem que é, mas sei que ela caiu no Enem. Ó, cidadão, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução. 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem o cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido. Dá vontade de beber e pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo como essa é uma visão típica de Marx para o trabalhador. É isso que Marx vê quando a gente fala de trabalho, tá? Esse texto não foi feito por Marx, mas aqui tem o texto 2 que faz parte da questão. Vamos até fazer essa questão para vocês verem como que é bacana. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza, e sua produção cresce em força de extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho e seu produto, agora que lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Então, esse daqui foi um texto que Marx fez, Manuscritos Econômicos Filosóficos, o primeiro manuscrito de 2004, tá bom? Aí a questão diz o seguinte: com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é... Veja bem, o Enem ele pegou uma questão que a gente está falando do trabalho na visão de Marx e um texto que comprova esse trabalho. Você vê como isso é importante? Isso realmente cai. Então vamos ver o que ele fala? Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Primeiro, a questão não fala absolutamente nada do trabalho ser especializado, né, da desvalorização de um trabalho especializado. Até porque, para você ser um pedreiro, a pessoa que levantou aquele edifício do primeiro texto, você não precisa ter, uma faculdade, uma formação.
Você não precisa. Você precisa saber fazer o negócio, mas você não precisa ser, tipo, especializado de, nossa, eu me formei numa faculdade pra ser pedreiro, algo do tipo, tá? Não desvalorizando a profissão de maneira alguma. É só um exemplo, tá bom? B. Então, essa A não pode ser. B. Fundada no crescimento proporcional do número de trabalhadores e o aumento da população de bens e serviços. Algum momento ele fala aqui de crescimento populacional? Ele fala do levantamento de um prédio, da construção de um prédio. Nada de população aqui. Estruturada na distribuição equânime da renda. Equânime seria igual. Deixa eu confirmar, mas se eu não me engano, equânime é igual. Moderado. Seria o equivalente a igual. Estrutura da distribuição equânime da renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. Como assim distribuição igual? Aqui ele não fala? O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria bens. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza. Então não tem uma distribuição igual, tem uma distribuição desigual. Não pode ser a D, não pode ser a C. D. Instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação de uma economia solidária. A luta de classes seria quando o proletariado se rebela contra a burguesia. Aqui ele não está se rebelando, aqui ele está mostrando uma tristeza que ele tem, porque ele ajudou a construir aquele prédio e diante daquele prédio ele só é visto como um ladrão que está querendo roubar. É o que ele fala. Então, sem chance. Derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Não é isso que Marx fala? Marx não fala que a burguesia explora o proletariado? Então, a resposta na cara, letra E, derivada do aumento da riqueza. Então, o proletariado, ele não vai ter aumento de riqueza. Aliás, ele vai gerar aumento de riqueza da burguesia. A riqueza dele vai cada vez diminuindo, a proporção que a da burguesia aumenta. E da ampliação da exploração do trabalhador. Do aumento da exploração do trabalhador. Então, perfeitinha, Marx achava isso, né? E é basicamente isso, tá? Esse vídeo foi mais para mostrar para vocês a parte importante de Marx, a parte que vai cair no seu Enem, mas a vida de Marx bem detalhadamente vocês vão ter em um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não deixou seu like antes, deixe seu like agora. E bora pra frente, porque ainda tem mais 2 autores pra gente ver.